Oi gente, tudo bem? Então, conforme combinado, vou falar hoje sobre a vida intelectual de Sertilanges. Ele fala aqui para quem quer seguir uma vida intelectual, porque o intelecto é um grande consagrado, fazer do trabalho, então, a sua própria vida, através de um esforço metódico, estando aberto aos recursos que o espírito confere. O gênio é uma longa paciência, organizada e inteligente. Atleta da inteligência, sempre em busca da verdade, porque é ali, através de 2 horas ao dia, para o resto da sua vida, que é o que ele tem de orientação para você começar a sua vida intelectual e culminar numa grande obra, estudar e praticar a lógica viva. E o que ele traz aqui como lógica viva? É o contato, direto ou indireto, né, do desenvolvimento do seu espírito com o Espírito de Deus. E isso vai ser o seu admirável santuário. Santuário esse que você vai precisar proteger, porque haverão distrações, haverão pessoas, lugares, coisas, até inclusive o seu próprio ambiente de trabalho aqui, ele acaba desenrolando aí no meio do livro. Pode ser algo que, você foi colocar tinta na sua pena, e aí você precisou fazer isso porque você não se preparou antes, e isso acaba te trazendo outras coisas. Hoje em dia é tudo mais simples, né? Mas vou pegar para anotar, fazer uma nota no celular e vou lá e dou uma espiadinha no que o meu colega tá fazendo, né, nas redes sociais. Enfim, e ali você já se foram mais 15, 20 minutos ou mais. Então, o intelectual, ele não é um isolado. Ele faz da solidão a sua maior aliada para ele conseguir trabalhar e se desenvolver. Isso não quer dizer que ele se isole por completo, mas que ele vai buscar, nos momentos em que ele tiver interação social, inclusive momentos de aprendizado. Olha que interessante, ele também tem uma frase que ele fala assim: o intelectual pertence ao seu tempo. Então ele fala que Deus, ele é sempre presente, mas os homens não. Cada homem pertence ao seu tempo. Então a verdade, ela precisa ser sempre reafirmada. E qual é essa verdade, né? Então você vai escolher aí um objeto de estudo no qual você vai se dedicar no decorrer da sua vida. E ele fala que tem que ter algumas virtudes, né? Então vamos lá. A verdade está sempre conectada com o bem. Bem e verdade são idênticos, ele traz aqui. A participação universal, que é verdadeiro e bom, portanto, deve ser reconhecido e servido como bom. Ou seja, inversamente, longe das paixões. O que é bom, eu reconheço como algo verdadeiro. O que não é bom, seriam já entrando nos vícios e etc. E qual que é o objetivo disso? Você se comunicar com a luz. Então, verdadeiro, bem, belo, direto da luz. E uma das coisas que ele fala também é você não sacrificar os seus momentos de meditação e oração, porque é justamente através desses momentos que você vai manter a ordem das coisas, pois na vida intelectual se investiga e honra as formas refletidas de Deus. Gente, eu achei isso tão bonito. Então você precisa manter esse espírito de oração ativo, porque todas as verdades culminam em Deus. Toda verdade leva a Deus. E todo estudo é um estudo da eternidade. Aí ele também tem uns conselhos pra gente não abandonar a higiene, não abandonar repouso, não abandonar contemplação, arte, porque tudo isso faz parte do ser humano e a gente precisa desses momentos justamente para ver a beleza e o encanto das coisas, que vai às vezes inclusive nos refutar no nosso pensamento, do nosso ensaio intelectual que a gente está lá estudando. Então, uma das coisas que ele também fala é para organizar a vida. Como? Começa simplificando. O quê? Procure paz, beleza e comodidade para o seu intelecto. Menos é mais. Tira a bagunça, tira o estresse de coisas totalmente desnecessárias e fica com aquilo apenas com o que interessa. Se hoje interessa ler X capítulos, é isso que eu vou fazer, sem mais nada me importunando. E para isso eu tenho que ter um ambiente de paz, de comodidade intelectual. Guardar a solidão. O que ele fala aqui? Você evitar tudo aquilo que não seja moralmente correto. E ele fala que a verdade se apresenta na reclusão dos nossos pensamentos. Então, o que tá pegando, né? O que incomodou, o que não incomodou, o que você vai treinar o seu espírito. Ele também fala disso, né? Se você não tem muita habilidade para pegar um parágrafo e refletir depois sobre ele, se você
treinar isso, o seu corpo, sua memória vão começar a se habituar e isso já não vai ser tão difícil se você persistir. É interessante aqui você não se reclusar de modo total, porque você precisa ver a sabedoria divina nas coisas mudanças. Ah, mas essa pessoa é um Zé Ninguém, ou é uma pessoa que eu odeio, eu não suporto essa pessoa. Para e escuta. Para e escuta. Sem os seus julgamentos. Veja se traz alguma verdade. Se é alguma verdade, você não vai ter como combater. E se não é uma verdade, você também não vai precisar se incomodar. Porque a sua virtude já se defende por si só. E virtude não, a sua verdade, que não é a sua verdade, é a verdade de Deus, é uma verdade maior. Você está em busca da verdade, né? Então essa verdade intelectual que ele fala, que você não precisa defender porque ela se defende por si só, você reafirma ela e se cala, né? Então, sem conflito, gente, não tem necessidade disso. Então ele fala para você ter isso como uma ação apaixonante que você vai levar para o resto da sua vida e vai conseguir ficar com ela. Porque você se compraz naquilo, você tem verdadeiro prazer e aquilo é a sua vida. Inclusive, mais interessante do que a sua vida que você escolheu como profissão. Porque aqui ele traz como vida intelectual uma vida de vocação para uma verdade profunda que culmina dentro do seu ser e que você quer investigar. E você vai ter aquilo como trabalho da sua vida. Ah, mas eu tenho que pagar conta, eu tenho que... Tudo bem. Tudo bem, então todo mundo é adulto aqui. Mas se você conseguir colocar... Ele pede 2 horas, mas se você conseguir colocar que seja meia hora todo dia para se aprofundar naquilo que você realmente quer investigar, e quanto mais melhor, porque depois você vai pegar gosto daquilo, que é isso que ele está falando, uma ação apaixonante em prol daquilo que você realmente queira, você vai conseguir. Depois, culminar na sua grande obra. Não precisa ser grande obra, uma obra decente, bem feita, ok? Ele fala então pra gente se manter em silêncio interior, para aumentar a nossa concentração, para ir em busca da verdade, em busca dessa luz, do conhecimento, e assim, diante do mundo, estar a sós com Deus. Ele também fala para você dormir com alguma... trabalho noturno, né? Você dormir com alguma reflexão. Então, deixar um bloquinho de nota no cabeceira da cama, para quando você anota aquilo, lê ela antes de dormir, e depois você reflete naquilo antes de pegar no sono, e o seu espírito vai fazer o trabalho de vir algumas coisas, né? E durante o sono mesmo, se você inclusive acordar, ele fala para você anotar, por mais que pareçam desconexas, e depois isso vai fazer sentido em algum momento. Então guarde-as. Eu achei interessante. Então você vai montando ali os seus bloquinhos e depois de manhã você lê, vê se fez sentido, deixa lá naquela semana que o seu espírito vai se encarregar de fazer. Fala da importância de orar pela manhã, de preparar o seu espírito, de ficar atento com tudo que pode ser valioso para aquele seu projeto. Uma coisa que ele fala também é de você fazer ciência comparada. Então, você ter o conhecimento de teologia vai te ajudar a suplantar algumas coisas. Conhecimento da Suma Teológica em latim, porque as tradições são traiçoeiras. E se você não quer aprender latim, então você já não é digno de ler a Suma. Basicamente é isso que ele fala. Mas, basicamente é isso que ele fala, mas, enfim, que bom que temos traduções, no meu caso, que bom, um dia eu lerei. Porque ele fala que o tomismo traz diretrizes profundas sobre eternidade, e ela vai pautar o nosso estudo, né, é a base, o alicerce de você ter alguma coisa para começar realmente a guiar. Primeiro você precisa descobrir a si mesmo, depois de ter andado por alguns caminhos, e quando você descobrir a sua verdadeira vocação, você se fixar nela e amá-la de forma muito obstinada. Por quê? Mais vale você se aprofundar do que você expandir em conhecimento. Então você se empolgou com algum tema. Por exemplo, agora eu com filosofia. O que ele fala aqui? Ele fala que não é bom você ler vários, e sim poucos e pontuais. Escolher um guia e cair profundamente naquele. Pois a profundidade vai ser tamanha que ela vai se comunicar automaticamente com esses outros fundamentos.
Então eu não preciso espalhar todo o meu conhecimento, comer de tudo aqui, dali, porque isso vai me confundir, isso vai me saturar, isso vai me dispersar do meu dever. E se eu me aprofundar, eu consigo chegar na raiz e ela automaticamente vai se comunicar com fundamentos da verdade, que é una. Saber abrir mão daquilo que a gente quer estudar, além daquilo que a gente se propôs, porque Deus vai se encarregar de fazer outra pessoa igualmente interessada de resolver aquilo. Então sim, abra mão, se sacrifique, corte na carne, a sua vontade e pronto. Porque não se pode fazer tudo, e para fazer tem que fazer bem feito. Então é uma coisa. Outra coisa, espírito de zelo para você dar conclusões aos seus questionamentos, não deixar nada sem resolução. Então se você ficou martelando em algum questionamento específico, você precisa resolver aquilo. Não dá pra você passar, porque você não vai conseguir criar a sua linha de raciocínio final, né? Então tome notas, e as suas notas precisam ser importantes e coesas, e elas precisam depois se comunicarem, porque eu não vou repetir exatamente o que eu tô. Eu não vou pegar o que o outro me falou. Então, por exemplo, São Tomás. São Tomás me falou de uma verdade, um fundamento. Eu não vou repetir exatamente o que ele está falando na minha obra. Não, eu vou compreender aquilo e colocar o meu senso de conhecimento sobre a minha questão. Cavar o poço até descobrir os seus segredos. O que isso quer dizer? Escolher um eixo único que vai conduzir todos os ramos, todos os frutos dessa grande árvore, né, que a gente quer produzir. Você isola para aprofundar, para depois você unir essa cadeia de pensamentos para compreender. Então você precisa martelar naquilo de forma profunda. E também tem uma parte que eu acho engraçada, que ele fala que tem um senso de mistério, que por mais que você caia, você nunca vai chegar. Você sempre vai saber que nada você sabe. Parafraseando, né? Ele não fala isso no livro, não. Mas o que ele diz é: nunca será suficiente e apenas degraus nas sombras da luz inacessível. Ai, gente, que poesia, né? Inclusive, ele tem um momento que ele comenta que você precisa ser o filósofo tem que ter um pouco de poesia, a poesia tem que ter um pouco de um trabalho artesão, e isso tudo agregado a uma vida intelectual. Então, a importância da beleza, né? Nas nossas atividades, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, e da contemplação em si. Então, quando você vai começar o seu trabalho intelectual em si, você vai ter que ler algumas coisas, claro, né? Pra sanar sua dúvida e explanar sobre aquilo. Então, o que você vai ter que fazer? Ler pouco. Ler pouco e o suficiente. De quem? Dos grandes mestres, dos grandes pensadores. Não adianta eu ler do Zequinha da esquina. Não, eu preciso ir nas fontes mais tradicionais e mais condensadas que existem de renome. Beber direto das fontes do gênio, suas ideias condutoras, e linkar as verdades universais e eternas, salvaguardando os pontos excessivos, que todo mundo tem um pouquinho. Então, Deus permeia a todos, e nós temos as heranças dos gênios. Isso não quer dizer que nós não temos nada de genial, né, de genialidade. Ele tem uma... Nossa, tão lindo aqui, esse último eu vou ler certinho. Cada indivíduo é único, portanto, cada fruto do Espírito também é único. O único é sempre precioso, sempre necessário. Aí ele fala para você também escolher um livro para quando você estiver desanimado, algo que seja mais revigorante mesmo, pode ser espiritual ou não, mas que algo que você tem ali, porque vão aparecer esses momentos que você vai querer desistir e você precisa reanimar o seu espírito. Então tenha também leituras prazerosas. Ele fala, não vá para romances, eles se dispersam demais. Mas alguma coisa que ainda traga algum engrandecimento para o seu espírito, né? E tem outra coisa interessante que ele coloca, que é para a gente reagir a essa leitura. Essa leitura que a gente está fazendo não ser uma leitura passiva. A gente precisa entrar num espírito de reflexão com aquilo, porque a própria instrução virá do fomento da sua reflexão perante aquilo. E aí você vai tomar nota das suas reflexões, e não exatamente de como
foram apresentados esses fundamentos, mas daquilo que você está convergindo na sua linha de raciocínio perante as suas pesquisas. É a nossa relação com os pensadores que irá manter uma comunicação com Deus entre a verdade e o que é incomunicável, honrando os gênios a nós e a Deus. Essa foi uma reflexão minha, mas baseada no que ele diz, né? Então, vamos lá. Daquilo lá que você pegou, leu, o que você vai reter? Só aquilo que é útil para o seu objetivo. Ponto. O resto, manda embora. Não guarda na cabeça, porque é muita coisa. Você precisa só guardar exatamente aquilo que confere ao seu trabalho, ao seu objeto de pesquisa. Então, você precisa ter uma ideia mestra para desencadear as informações, associar, agrupar ideias, construir a sua árvore genealógica e criar a sua ideia mestra, né? E aí, como que eu vou reter todo esse raciocínio que eu fui pegando, assimilando, construindo, né? Como que eu vou reter? Então, ele dá uma dica. Eu li. Ótimo. Eu vou ordenar isso. Eu vou ordenar essas ideias, pode ser por escrito, pode ser mapa mental. Eu vou meditar, assentar ela no meu espírito, né? Aplicar no espírito, meditando. E vou conciliar com outras ideias que eu já tenha enraizado, fomentado dentro de mim. Mas eu não consigo me lembrar. Você não precisa lembrar de tudo. Você puxa aquilo pela extremidade. É o encadeamento das suas ideias, eles vão se juntar pela extremidade. Então, por exemplo, naquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala para pegar o sonho pelo rabo, como se fosse uma onça, assim. E eu acho que é bem isso que ele quis dizer. Você vai comendo pela beirada do raciocínio, né? Da sua lembrança. Então, eu não consigo lembrar exatamente do que eu li, mas o livro tinha a capa da Cortal, ele falava sobre isso. Naquele momento, eu lembro que eu tomei um café antes com um amigo, e isso me lembrou, e aí as ideias, elas vão ressurgindo. Então, se você reteu, pegou o que é útil, apenas aquilo para o seu trabalho, você vai ordenar aquela linha de raciocínio, vai aplicar ela no seu espírito, como? Meditando, e após essa meditação, você vai encadear, linkar essa ideia com a sua ideia mestra, que você está fomentando, mas que tem a ideia mestra de um grande pensador auxiliando, e então você sempre vai conseguir buscar seu encadeamento pelas extremidades. Faz sentido, né? Ou seja, você fica lá, pensa sobre aquilo, martela sobre aquilo. Se você já tem aquela sua linha de raciocínio, você quer investigar X coisa, você só vai colocar o XA, XB, XC. É isso. Deu pra entender, né? Então ele fala que depois de tudo isso, você vai fazer uma anotação. E o que você vai anotar? Vai anotar apenas o que for útil. E você nem precisa olhar para aquilo toda hora. Ele manda você deixar sossegando lá, deixar de molho um tempo. Depois você volta, dá uma olhadinha e fala: o que eu consigo extrair? Qual é a máxima disso daqui? Para não ficar uma coisa muito extensa. Porque você se perde, você se dissipa e não vai canalizar de uma forma mais interina, mais presente, mais sintética, né? E transformar um pensamento de forma mais coeso. Então, depois você vai ter um certo número de notas, e ele pede para você agrupar, classificar e agrupar conforme o assunto. E aí, quando você for escrever a sua obra, ou você pega... Aqui tem duas coisas. Ou você estuda meio que livremente, e vai anotando tudo que você acha interessante, tomando nota de tudo que você acha que é interessante dos livros, ou você já vai com a sua ideia central, o seu objeto de estudo, o que para mim é muito mais inteligente. Se você quer construir a sua vida intelectual baseando que você quer depois construir uma obra. Então, se você quer depois construir sua obra, eu vou lá e todos os questionamentos que eu já me fiz, eu vou pegando nas anotações e vou fazendo, né? Isso não quer dizer que você não possa ler de forma livre os grandes pensadores e tomar notas. É claro que você vai fazer, mas quando você fizer, você tem que fazer de uma forma ordenada,
classificando por assunto, porque quando você precisar, a sua nota já está lá. Lembrando que a nota é baseada na sua reflexão e não exatamente o que o autor traz ao pé da letra. Dado que você já fez e que você pode pegar então todas essas anotações finais e fazer a sua obra, você vai começar o trabalho de criação, né, pela escrita. Escrever o quê? Escrever com humildade. Escrever com total humildade, como se fosse uma confissão para sua alma, porque só assim você vai conseguir se comunicar com o outro. Então não pode ter soberba, não pode ficar primeiro com medo de crítica, porque se tiver crítica, se ela for construtiva, se ela for uma verdade, você a aceita, e se ela for um embate, você afirma a verdade e se cala. Não precisa entrar em conflito. Mas desapegar de si, do público, né? Para que esses desejos, eles não venham a tirar a sua atenção, e sim, você colocar aquilo que anda de mais puro. Então, eu achei bonito quando ele fala que é uma confissão, porque assim você está destituído de julgamento, inclusive de si próprio, né? E deixa aquela leitura muito mais fiel. E ele acrescenta que se você se propôs, você precisa fazer, para não virar um amontoado de desistência. Então, de você se prontificar com você mesmo e não desistir de você e do seu objeto de estudo. E também fazer o que é realizável, né, gente? Não dá pra gente achar que a gente vai escrever outra suma teológica aqui, que... Não, menos, né? Fazer o que é realizável, bem feito, mas concluído. E aí ele fala também para você aceitar as provações que tudo isso vai trazer, né? Que você precisa sim ser obstinado, que não pode ter preguiça, que precisa ter momentos de lazer, mas você também não vai colocar só lazer na sua vida. Para você se isolar de forma positiva para o seu objetivo maior, mas você também não se isolar completamente, porque isso é inumano, né? E Deus permeia a todo instante, e você tem que estar atento na beleza, nos concertos, na arte, nas relações humanas. E então você também tem que ter esse espírito de humildade e aceitar as provações. E ele fala que o trabalho equilibra a alma, que dá unidade interior. Unido a Deus, o trabalho ordena todas as forças e a alma se estabiliza. Então, que alegria um trabalho concluído, né? Um objeto de estudo, eu me propus, eu fui lá, investiguei, perdi não, né? Investi aí alguns anos, ou não, alguns meses, dependendo da sua dinâmica, e consegui realizar aquilo que parecia até irrealizável antes, com o meu padrão de vida, ou com o meu estilo de vida, com os meus vícios de internet, de preguiça, enfim. E que alegria a obra feita, né, gente? Então ele fala que é uma satisfação e uma alegria verdadeiramente humilde, de coração, sem soberba, mas pela conquista de você realizar aquilo que você se propôs. É ter fé em si mesmo, é criar algo único, algo extremamente seu e, portanto, precioso e, portanto, necessário. Ele fala que o único objetivo é nós nos igualarmos a nós mesmos. Gente, parece que é tão pequeno isso, nós nos igualarmos a nós mesmos. Qual o nosso potencial? Carlos Acutis, que falava que nós nascemos com o nosso DNA, mas depois a gente fica igual a todo mundo. Eu não sei como ele falar, né, da forma ao pé da letra, mas era basicamente isso. E esse nos igualarmos a nós mesmos, talvez nem a gente saiba. A gente tá tão preocupado em ficar vendo a vida dos outros, ou ficar vendo o negócio do artista, ou ficar vendo... No meu caso eu não vejo nada disso, mas eu adoro ficar vendo coisa de decoração, coisa de reforma de casa, e antes e depois, gente, como eu gosto disso. E quando você vê, passou um tempo precioso
Não tô dizendo que a gente não possa fazer um pouco disso, claro que pode, né? Mas tudo na medida certa. E assim, será que eu não posso também sacrificar isso que eu gosto por um bem maior? Então, quando ele fala nos igualarmos a nós mesmos, eu fiquei intrigada. Intrigada. Você também não fica? O que é você se igualar a você mesmo? Ah, sim. Então, por exemplo, o que eu posso falar hoje é de, como eu gosto de desenhar, tudo, eu falar, puxa, esse daqui ficou melhor do que o de um tempo atrás, por quê? Porque eu me especializei na técnica e tal, e a gente fazer isso de uma maneira intelectual. Então, qual obra pode vir aí da gente, né? Sua, minha, de um amigo? Qual grande obra? E quando eu falo grande, não é grande, é só bem feito, né? Aqui ele está trazendo no âmbito intelectual, mas também pode ser artístico. Ele está falando especificamente de intelectual, mas também pode ser artístico. Então, eu acho que isso é de ficar para reflexão mesmo, porque é muito bonito e hoje a gente está num modo automático, selvagem, que corrompe um pouco, né? A gente, essa questão mais intrusiva e também bela. E para finalizar, ele fala pra gente fazer uma firme resolução pra gente mesmo, não vacilar nisso e até o fim dar a palavra pra gente mesmo que a gente vai alcançar o nosso objetivo. E depois ele conclui o livro aqui com 16 preceitos de Tomás de Aquino. E ele termina exatamente como São Tomás: se seguires este caminho, produzirás frutos úteis e alcançarás o que desejas. Então eu vou deixar aqui os 16 conselhos de São Tomás para adquirir o tesouro da ciência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado enfadonho, é a primeira vez que eu faço isso. E acho que é um bom livro, acho que é um livro que dá para você aplicar em qualquer área, mas se você quiser realmente seguir uma vida intelectual, ele é de fato imprescindível, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!